Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão. Que o nosso Deus possa abençoar a todos de maneira constante no seu viver. Queridos irmãos, uma garota de 7 anos de idade, ela fez a seguinte pergunta para sua mãe: Mamãe, por que tantas pessoas fazem coisas erradas e podem ficar na igreja? Eu digo aos senhores, queridos irmãos, amigos que nos acompanham neste momento, que Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. E Ele deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha, o direito de viver como quiser. Mas também, além dele ser um Deus bondoso, perfeito, Ele também é um Deus justo. E Ele deixou a lei do planta e colhe, ou seja, cada um colhe aquilo que planta. Plantou justiça, amor, bondade, consagração, obediência, provavelmente irá colher estas qualidades. Porém, se a criatura ela planta a desobediência, a injustiça, o orgulho, provavelmente ela vai colher também esses frutos. Não tem como ser diferente, porque Deus, Ele não força ninguém a ser consagrado, a ser obediente. Porém, Ele faz uma advertência: se pecares, certamente morrerás. Quando Deus fala que se pecar, certamente morrerás, Ele está falando espiritualmente, morrer espiritualmente, morrer para Ele, para o reino dos céus. Queridos irmãos, amigos, resumindo esta nossa reflexão, eu lhes digo o seguinte: muitos estão na igreja, frequentam as nossas reuniões de maneira assídua e muitas vezes não leva a sério a sua fé, não leva a sério a disciplina da nossa igreja, e vivem da maneira como querem. Porém, eu lhes digo, as portas da nossa igreja, elas estão sempre abertas para quem quer que seja e que queira frequentar as nossas reuniões. Agora, queridos irmãos, senhores, eu lhes faço uma pergunta: e as portas do reino dos céus? Será que estão abertas também para todos? É preciso pensar nisso, queridos irmãos. A igreja na terra, ela está com as suas portas abertas. Porém, nós não podemos ter a mesma certeza com as portas do reino dos céus. O santo irmão Aldo, certa vez, ele orientou: aqui na terra, vivem como querem, participam daquilo que quiserem participar, de maneira errônea, e vêm na igreja, participam das reuniões. Porém, disse ele, eu só não garanto as portas, a entrada no reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, amigos,
Pensem nisso. Retornando à pergunta da garotinha para sua mãe: mamãe, por que tantas pessoas fazem coisas erradas e podem ficar na igreja? Eis aí a resposta. As portas da igreja estão abertas para todos. Porém, as portas do reino dos céus estarão abertas somente para os obedientes, para os consagrados, os fiéis a Deus e que procuram viver de maneira agradável aqui na face da terra. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, não se deixem enganar. Às vezes o Senhor, a Senhora poderão pensar: eu estou frequentando as reuniões da igreja apostólica, mas eu vivo a vida como eu quero. E eu sei que Deus vai me salvar. Ele vai ter misericórdia de mim, porque o que importa para Ele é o meu coração. Sim, meus queridos irmãos, amigos, realmente o que importa para Deus é o coração da criatura, mas o coração puro, o coração consagrado, santificado, o coração que transborda com as virtudes divinas do nosso Deus, dos santos da nossa igreja. Por isso, queridos irmãos, amigos, não vivam enganados. Às vezes, ficam 30, 40 anos na igreja, frequentando as nossas reuniões, porém vivendo uma vida devassa, uma vida de pecado, de promiscuidade. E pensam às vezes que pelo fato de estarem frequentando as reuniões da nossa igreja, já tem a sua salvação garantida. Cuidado com isso, queridos irmãos, amigos. Isso é muito perigoso. O reino dos céus é para os justos, para os consagrados, para os obedientes que procuram fazer a vontade divina do nosso Deus. Portanto, eu quero deixar esta pequena reflexão aí no seu coração, queridos amigos, irmãos, e que possam fazer esta reflexão, refletir na sua vida, como estão vivendo. Estão vivendo de uma maneira agradável a Deus, ao reino dos céus? Pensem nisso, queridos irmãos, e que o nosso Deus, Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo iluminem o seu viver, lhes dê sabedoria e entendimento, para que possam viver os seus dias na terra de uma maneira agradável ao reino dos céus, e que possam colher bons frutos, possam plantar e colher bons frutos. Ok, meus queridos irmãos e amigos, eu deixo, portanto, esta palavra ao seu coração. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, fiquem na paz do nosso Deus e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.